Do Senhor aos irmãos, vamos aqui para mais uma lição, que é a lição 3, que tem um nome, Dons de Revelação. Vamos ver o que Deus preparou para nós nessa nova lição. A nossa leitura ela vai estar em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, em Atos 6, do 8 ao 10 e Daniel 2, do 19 ao 22. Mas antes de mais nada, vamos com a nossa oração inicial. Pai, em nome de Jesus, aqui está a lição que estudaremos hoje. Que o Senhor a tome pelas mãos. Tome e nos guie, meu Pai, para aprender aquilo que o Senhor deseja que a gente venha aprender hoje. E nos dê a sabedoria para aprender a sua lição, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos lá para essa lição. Vamos para a leitura bíblica em classe. 1 Coríntios 12. Porque, a partir do 8, porque há um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernimento, discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outros as interpretações das línguas. Atos 6, a partir do 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Agora, Daniel 2, a partir do 19. Então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite, e Daniel louvou a Deus do céu. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus, para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria ao sábio e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas e o que ele mora na luz. Amém. A introdução da nossa lição vai dizer: o teólogo pentecostal Stanley Horton afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios 12, 8 a 10 em três categorias: revelação, poder e expressão. 3 dons em cada categoria. Na lição dessa semana, estudaremos a respeito dos dons da primeira categoria, os dons de revelação. Esses são concedidos aos servos de Deus para aconselhamento e orientação da Igreja do Senhor. 1.1. A palavra de sabedoria, o primeiro tópico. 1.1. Conceito. O termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. Segundo o dicionário eletrônico, sabedoria significa discernimento, inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, 8, refere-se a uma capacitação divina, sobrenatural, para a tomada de decisões sábias e em circunstâncias extremas e difíceis. De acordo com Estevão Ângelo de Souza, a palavra da sabedoria e a sabedoria de Deus, ou mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina que nos é dado por meio sobrenaturais. O que nós podemos dizer que é a sabedoria divina? Nós conhecemos a história do rei Salomão, que quando ele vai reinar, ele pede a Deus, ele poderia ter pedido tudo. Ele poderia ter pedido dinheiro, riqueza, mas o que ele pede a Deus é sabedoria. E Deus abençoa ele com riquezas, porque fala, como você me pedisse o simples, eu vou te dar. Você não me pediu riqueza, você não me pediu que mate seus inimigos, você me pediu a melhor coisa que qualquer um poderia ter pedido, que é a sabedoria.
E nós vamos ver que tem uma passagem que quando ele começa a reinar, o povo ainda não está tão confiante nele, porque ainda se espelhava no rei Davi, e Davi tinha sido um rei de guerra, Salomão não tinha lutado em nenhuma guerra. Então o que acontece? Aparece uma situação de duas mulheres que falam, ó, eu fui dormir com meu filho, ela também, mas ela dormiu sobre o filho dela morreu, e ela quer o meu. E aí Salomão, vendo aquela briga, fala, ó, pega a minha espada e corta a criança ao meio e dá um pedaço para cada um e está tudo resolvido. A mãe verdadeira fala o seguinte, opa, não precisa partir não. Dá a criança para ela porque é melhor a criança viva do que partida ao meio. Mas a mãe falsa falou, melhor então que parta ao meio e cada um fique com um pedaço, nem eu nem ela. E aí ele pega e dá a criança para a mãe, que fala que poderia dar e deixar a criança viva. Que preferiria perder o próprio filho, mas que ele continuasse vivo. De quem veio essa sabedoria? No início nós achamos que Salomão, e todos ali deveriam ter achado, quando Salomão fala isso, pega a minha espada e corte a criança ao meio, todos devem ter falado, nossa, que rei carrasco é esse? O cara é diferente do pai. O pai era uma pessoa boa e ele faz isso, manda cortar uma criança ao meio. Mas quando ele vem com a conclusão da situação, todos olham, caramba, ele tem uma sabedoria tremenda. E de quem vem essa sabedoria? Veio de Deus. Não foi Salomão que teve essa ideia, foi Deus trazendo essa ideia para ele. E não é diferente dos dias de hoje. Por isso que a palavra de Deus fala, crescer na graça e no conhecimento. A gente tem que crescer na graça e conhecimento de Deus, para que a gente venha saber que é Deus que vai controlar tudo na nossa vida. Então, se a gente vai estar à frente de uma igreja, ou mesmo sendo um pastor auxiliar, como eu sou, e vem alguém pedir uma opinião, vem pedir um conselho, eu não tenho que dar o conselho de mim mesmo, eu tenho que dar o conselho que vem diretamente de Deus. A gente vai orar, a gente vai jejuar, e quem vai trazer aquele conselho é Deus. Quem vai trazer a resposta é Deus. Certamente, uma vez, eu não era nem pastor ainda, nem na igreja eu estava, um amigo se envolveu numa confusão, ele queria ir em casa porque a pessoa fez algo com ele, ele queria pegar uma arma para matar a pessoa, que ele queria se vingar. E eu falei, rapaz, para que fazer isso? Vai lá e denuncia o que ele te fez, que é bem melhor. E aí ele vai pagar por aquilo que ele te fez. Ele é mesmo. Então, olha a sabedoria. Aquela sabedoria não veio de mim. Eu frequentava a igreja, veio de Deus. E ele foi lá e denunciou a pessoa. Foi na delegacia e denunciou. Entendeu? Por quê? Porque se a gente tenta fazer... Se eu não tenho essa sabedoria de Deus, não vem para mim, eu até ia falar, vamos embora, vou até contigo. Mas não é dessa forma. Nós temos que saber aconselhar. E qual é o melhor conselho? É o humano? Não. O melhor conselho vem de Deus. É o conselho divino. 2. A Bíblia e a palavra de sabedoria. Embora na antiga aliança os dons espirituais não fossem plena e claramente evidenciado, como na nova, alguns episódios do Antigo Testamento vislumbram o quanto Deus conferia ao homem sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões. Um exemplo disso é a revelação e a interpretação dos sonhos de Faraó, através de José, o filho de Jacó. Ele não apenas interpretou os sonhos de Faraó, mas trouxe orientações sábias para que o Egito se preparasse para o período de fome que estava por vir. A habilidade do rei Salomão em resolver a causa complexa igualmente é um admirável exemplo de dom da sabedoria no Antigo Testamento. No Novo Testamento, podemos tomar como exemplo de palavra de sabedoria a exposição da Escritura realizada pelo diácono e primeiro mártir cristão, Estevão. O livro de Atos conta-nos que os sábios da sinagoga, chamada dos libertos, não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que com ele falava. Então nós vamos ver aqui, a revista nos trouxe 2 exemplos. Um eu até falei que era do rei Salomão, o outro ele fala de José, no Antigo Testamento, que revela o sonho. Também teve Daniel revelando o sonho do rei Nabucodonosor.
E aqui o que eu acho interessante é que José, ele não só revela o sonho, mas ele traz a solução para o problema. É uma coisa que uma vez, quando diácono, o pastor reuniu a gente e fez uma reunião. Vocês não tragam somente o problema para mim, traga a solução. Pode trazer o problema e a solução. Se vocês estão vendo, que ele dá um exemplo, que uma lâmpada está queimada, vocês não venham só para mim e falam, ó, a lâmpada está queimada. Chega para mim e fala, ó, a lâmpada está queimada, me dá uma aí que eu troco. Entendeu? Então José, ele trouxe a solução. E de quem é essa sabedoria? É dele? Não. Essa sabedoria vem de Deus. Essa sabedoria não é sabedoria humana, é uma sabedoria divina. E a gente vai ver Salomão, como eu já tinha dito. Ele vai falar a mesma coisa, que é quando ele manda cortar a criança ao meio. Essa sabedoria veio dele? Não, veio de Deus. Quando a gente vê Estevão fazendo sinais, prodígios, maravilha, a sabedoria dele era tão grande que aqueles homens invejaram Estevão. Por quê? Porque a sabedoria daqueles homens era uma sabedoria humana, mas a sabedoria de Estevão era uma sabedoria divina. Era uma sabedoria que vinha, que Deus tomou ele por aquele dom e ele ficou com aquele dom até a sua morte. Ele tanto causou inveja que aqueles homens tramaram para matar aquele homem. Ele se torna o primeiro mártir. Então a gente vai ver como isso aconteceu, que ele tem uma sabedoria de Deus, ele é tomado pelo Espírito Santo, Deus dá uma sabedoria a ele divina e ele consegue fazer os sinais e prodígios de maravilha através dele. E Deus faz através dele. Mas por quê? Por causa da sabedoria divina que veio para ele. Ponto 3. Uma liderança sábia. A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal, em situação que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Entretanto, tenhamos cuidado para não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. Lembramos-nos de que Deus manifesta os dons em nossas vidas, segundo o conselho da sua sabedoria, não da nossa. Tenhamos maturidade e cuidado no uso dos dons. Então, nós temos que ver que o dom não é nosso, o dom vem de Deus. O Espírito Santo dá o dom de sabedoria para nós, que é o mesmo que quem distribui os dons para a igreja é o Espírito Santo. Não tem vários espíritos, é o Espírito Santo, é um único Espírito distribuindo os dons. E o dom de sabedoria é para a gente ver, às vezes, muitas igrejas fechando. Por quê? Porque aquela pessoa que estava dirigindo aquela igreja, muitas das vezes não tinha sabedoria para estar ali. Ele forçou a barra. É aquela história, você pensa que tem aquele dom porque você foi nomeado a pastor, mas você não passou pelo processo. Às vezes nem foi nomeado a pastoreio, você mesmo se autodenomina, e aí você não passou por um processo. Como que eu posso exercer uma profissão se eu não me formei nela? Ah, pastor, mas tem pessoas que são tremendas. Sim, são tremendas, mas ela só vai poder exercer aquela função se ela estudar, se ela se formar. Um engenheiro, ele já tem o seu dom, ele já sabe trabalhar com as plantas, ele já sabe trabalhar com desenho, com tudo aquilo ali. Mas se ele não tiver a formação dele, ele não pode exercer. Por quê? Porque ele tem que ter um diploma. Ele tem que ter um diploma, um certificado falando que ele é um engenheiro. Porque ele pode até saber fazer tudo, fazer as plantas, essas coisas. É como o meu tio fala, ó, essa casa aqui foi eu que desenhei. Mas meu tio não é engenheiro. Ele chegou para mim e falou, essa casa e a outra foi eu que desenhei. A única coisa que eu cheguei foi dar para o engenheiro e falar, eu quero a casa dessa forma. Por quê? Porque ele não é engenheiro, ele não tem como fazer aquilo ali. Então, ele não tinha autoridade. Então, ele contratou um engenheiro e falou, eu quero dessa forma. E o engenheiro executou da forma, por quê? Porque já era autorizado a fazer, já tinha o certificado. Então, nós temos que buscar esse certificado de Deus, ter a sabedoria, porque se a gente quer guiar não somente uma igreja, mas a nossa casa, a nossa família, a gente tem que ter essa sabedoria. Essa sabedoria que nos faz guiar o povo, porque Moisés ele foi tratado, ele foi ensinado,
Ele foi tratado, ensinado dentro do palácio de Faraó, depois ele foi tratado em Midian, e depois ele foi exercer aquilo que ele aprendeu. Ele virou um pastor de ovelha, mas também ele era inteligente. Dizem que ele era um arquiteto. Muitas coisas que foram construídas no Egito foi ele que desenhou ali. Então nós vemos que ele teve que fazer o quê? Ele teve que pegar e se aperfeiçoar. Ele já tinha se aperfeiçoado humanamente, só que depois Deus o aperfeiçoou sabiamente, com a sabedoria divina. Ele já tinha sabedoria humana, mas depois veio a sabedoria divina. Amém? Quero pedir desculpa um pouco aí pela tosse, na resfriada, alergia. Esse tempo acaba conosco. Mas agradecer a todos que assistiram a aula hoje e que o Espírito Santo venha continuar com cada um de nós e a gente venha meditar nessa palavra de hoje. Como a palavra de Deus diz, medite na palavra do Senhor dia e noite. E como nós meditamos? Lendo a Bíblia o dia inteiro? Não. Essa palavra que nós estudamos aqui, pegue ela, medite nela, para saber o que Deus tem para fazer na sua vida. Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma a nossa vida em tuas mãos, faça sua vontade, seu querer, não permita que a gente se desvie do seu caminho, mas se aproxime cada vez mais. Toma a nossa vida, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus, que o Espírito Santo de Deus venha continuar trazendo para